Oi pessoal, esse é o meu diário de escrita número... não faço a menor ideia, já faz muito tempo que eu não faço um diário de escrita aqui pro canal, né? Muito tempo mesmo. Eu nem lembro quando foi a última vez, provavelmente começo do ano passado, se pá, até antes. Mas aqui, na verdade, eu não tenho tido muito tempo de escrever, então eu não tenho tido motivo pra fazer diário de escrita, né? Mas essas coisas mudam e apesar de eu ainda continuar sem muito tempo pra escrever, eu comecei um novo projeto, e resolvi fazer um diário pra conseguir falar sobre ele pra vocês e dividir um pouquinho dessa experiência. Tá cheia das companhias hoje, sabe? A Maia veio me ajudar. Fala aí, Maia. Então eu tô participando de um projeto no Wattpad com algumas amigas minhas que são colegas da época da nossos romances adolescentes, a famosa NRA lá do Orkut. É um pessoal que eu admiro muito por vários motivos e com quem eu mantenho contato mesmo hoje, já faz aí quase 10 anos que a gente se conhece e graças a Deus a gente ainda consegue manter contato. E foi a Júlia, eu acho, a Júlia Torinho, que teve a ideia da gente fazer uma coletânea de contos num estilo 12x12 que eu participei ano passado com a Tati Machado, com um monte de gente. A gente teve essa ideia de fazer uma coletânea da NRA para postar no Wattpad em que cada autora ficasse responsável por um mês do ano. Desde a época do 12x12 eu já tinha ideias separadas para vários meses diferentes. E, enfim, como o 12x12 era uma coisa um pouco mais solta porque tinha autores que eu não conhecia, acabou que quem decidiu mesmo os meses foi a Tati, então eu passei pra ela algumas opções e ela me deixou com o mês de dezembro. Mas pra gente fazer agora os nossos 12 meses, acho que é esse nome, não lembro agora de cabeça, pra gente fazer essa coletânea especificamente do Wattpad foi um pouco mais tranquilo, porque a gente se conhece, enfim, todo mundo é amigo, e aí eu pedi pra ficar com o mês de maio por inúmeros motivos. Maio é um mês que eu gosto bastante. Primeiro porque é o mês do meu aniversário, segundo porque eu acho que ele tem vários elementos interessantes, assim, ele é um mês que é um pouco de transição de clima, é o mês das mães, é o mês, teoricamente, de casamentos, então eu tinha muitas ideias, assim, sobre o que fazer com esse mês e pedi pra ficar com o mês de maio. E aí eu comecei a pensar em ideias. Na verdade, quando eu pedi o mês de maio, eu tinha uma ideia específica na cabeça, que era uma das coisas que eu queria ter escrito quando eu fiz o 12x12, mas por causa do mês eu achei melhor mudar a minha intenção. E a minha ideia inicial com esse conto era era ter uma mistura de mês de casamento com mês das mães. Então eu queria fazer uma coisa que fosse uma conexão de mãe e filha, mas que também envolvesse esse panorama de casamento e tal. Enfim, eu sou meio drama queen, assim, na hora de pensar as minhas histórias, então eu tinha uma ideia muito louca na cabeça sobre o que eu queria que esse conto fosse. E inicialmente era pra ele ser a história de uma menina enfim, que é homossexual e ia se casar com a namorada e a mãe dela não aceitava, e aí no dia do casamento elas se reconectavam e tal, e tinha toda essa tensão, blá blá blá. E o conto não ia ser sobre o casamento de fato, nem sobre o relacionamento, mas sempre sobre o relacionamento de mãe e filha. E aí eu fiquei com isso na cabeça, vamos escrever, vamos escrever, vamos escrever. E em um belo dia de março, tava chovendo, eu resolvi começar a escrever, porque eu tava sem internet. E eu escrevi, tipo, meia página e acabou a luz na minha cara, assim, eu não tinha salvo nada. E caiu a energia e eu perdi tudo, porque quando eu recuperei a energia, eu religuei o computador, o Word não tinha feito nem o salvamento automático, não tinha nada pra eu recuperar, assim. E eu fiquei muito puta, e aquilo meio que me fez pensar de, tipo, será que é isso mesmo que eu quero escrever? Ou será que, apesar de ser uma ideia muito boa, talvez eu precise de outra coisa, talvez não seja isso que eu quero. E aí eu resolvi repensar, e a gente criou um grupo lá no WhatsApp para as meninas que estão participando da coletânea e tal, e nesse grupo eu joguei as ideias que eu tinha, e falei, gente, e aí, né? Eu recebi esse sinal divino que diz pra mim que talvez eu não devo escrever, o que vocês acham que é melhor? E aí, conversando com elas, eu percebi que eu gostava muito da ideia que eu tinha, mas não era realmente aquilo que eu queria, porque era muito tenso, assim, era um conto muito emotivo e uma história que, apesar de muito bacana, ia me drenar muito, e eu já tô me dedicando lá ao Para com Amor, que já é um livro sobre distúrbios alimentares, que já tem uma carga emocional muito intensa, então eu tava precisando de uma coisa um pouco mais leve. E aí veio a ideia do 5, que é o meu conto,
que recebeu esse nome por vários motivos, mas especialmente porque 5 é o número do mês de maio, né, o 5º mês, que se transformou em uma coisa completamente diferente. Então eu mantive ainda a ideia do meu casal principal ser um casal homoafetivo. É uma coisa que eu já tenho planos pra fazer coisas maiores com esse tema de homossexualidade mais pra frente, mas eu acho que eu precisava desse teste, assim, também. E a gente tem aí a história da Jade e da Lavínia, que são namoradas, se conheceram há 5 anos e estão se casando. E eu me inspirei um pouco, no filme / musical The Last 5 Years, então também tem a ver com isso. O nome inicial era Nossos 5 Anos, mas como ele foge um pouco, não tem exatamente a mesma temática, porque não é um drama, ele é um romance, tem um final feliz, etc. Eu não queria que fosse tão diretamente relacionado, então ficou só 5. E a ideia é contar a história delas de trás pra frente. Então a gente começa no dia do casamento, e aí a gente vai vendo o que aconteceu naquela mesma data, nos últimos 5 anos de relacionamento delas, até o momento em que elas se conhecem. Então é uma coisa que tá ficando bonitinha, assim. Eu comecei hoje, já escrevi as primeiras 6 páginas, assim, então eu acho que realmente foi um sinal, porque eu tô muito mais empolgada agora do que eu tava no começo. E tá indo bastante bem, assim. Acho que você fica com um pouquinho de medo de escrever sobre coisas que você não conhece, né? Sou heterossexual, não tenho nenhum tipo de experiência com isso, mas eu parto do princípio que amor é amor e relacionamento é relacionamento. E são pessoas, então eu acho que dá pra funcionar, dá pra fazer ficar legal, e eu tenho pra mim que está ficando legal. A altura do... quando vocês forem ver esse vídeo, ele provavelmente já vai estar sendo postado, porque acho que esse vídeo vai ao ar em maio. Então ele já deve estar sendo postado lá no Wattpad. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também pra vocês, quem quiser conferir, junto também com o link do 12x12, porque enfim, tá tudo relacionado, né? E eu espero que vocês tenham curtido minha falação de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, mãe! Tchau, gente! Ela não tá muito animada. Tchau!